Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Se alinhar aqui, para ficar mais bonitinho, mais chique. Para nós levar uma palavra para o nosso irmão aí. Que Deus, Ele vai falar convosco hoje. Glória a Deus. Senta aí na cadeira aí, no sofá, na sua casa. E ouve a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, meu Pai, Pai eterno, venho entregar nas mãos do Senhor, meu Pai. Que nessa noite, noite de glória, noite de bênção, que o Senhor venha usar o varão para ganhar muita alma, ganhar muita vida, através das redes sociais, através dos canais que tem ido muito longe, até para outros países, né? Que Deus venha tocar no coração de muitos, que muitos se encontram hoje abatidos a tua fé, que muitos se encontram hoje que não sabem ouvir falar de Deus, que muitos estão sem meios para ir para a casa do Senhor, para saber como alcançar Deus, como estar na presença de Deus, como ouvir nós falar de Deus. Como ouvir nós falar de Deus nós lendo Bíblia ou indo para a igreja ou ouvir nos canais. Como ouvir? Tem esses meios para vós ouvir falar de Deus. As palavras de hoje, irmãos, ela é forte e palavra que vai trazer renovo para as suas vidas. Sente aí no sofá aí, numa cadeirinha aí, e ouve o missionário Galdino falar umas palavras aí. Porque Deus, às vezes, Ele quer falar convosco, irmão. E às vezes, vós não dá ouvido para a palavra. Venho lembrar a nossos irmãos que o missionário Galdino não é pastor. Leva as palavras para as ruas, os canais, e são palavras diferentes das igrejas, bem entendidas. Sempre eu estou falando aqui, a palavra que nós pregamos, ela é diferente das igrejas. São palavras firmes e palavras que é direta, vai tocar em vós. Não é palavra de adoração. Que vós canta, vem até dar uns pulos na igreja, e aqui é só palavra, pela glória de Deus. E sai muito bem alinhadas as palavras aqui, porque não sou eu que falo, irmãos. É o Espírito Santo de Deus que fala. Bem, irmãos, vamos iniciar aqui um entendimento, falar para vós como essa é o tema da palavra de hoje. Como Deus pode falar com vós? Como vós pode ouvir a Deus? Como vós pode orar? E como vós pode receber sinais das palavras de Deus? É muito interessante, né, irmãos? Quando nós estamos aqui, que nem eu estou aqui hoje, eu falo por mim, eu não falo por nenhum pastor, nem por ninguém, nem por outras pessoas que pregam. Falo o que eu sei e o que eu
passei, desde o dia que eu saí das ruas até o dia de hoje. Eu fui vendo e prestando atenção no trabalhar de Deus na minha vida. Mais ou menos isso, vós já está entendendo o que é que eu quero dizer. Esse trabalhar de Deus na minha vida, irmãos, é o que nós passamos para vós, para que Deus trabalhe nas vossas vidas, entendeu? Esse trabalho de Deus que Deus trabalhou na minha vida, nós passamos essas experiências que nós tivemos para vós se alinhar nas obras de Deus. Bom, então vamos falar sobre como Deus fala com vós, como vós pode se alinhar nas obras de Deus. Porque muito tempo atrás, irmãos, eu ficava pensando, as pessoas falavam que Deus falou com ele, eu ficava tudo perdido. Aí eu pensava, nossa, mas por que eles não ensinam direito? Não fala como Deus fala. Ninguém fala, irmãos. Mas o missionário Galdino, ele leva esse entendimento para a tua mente bem legível mesmo. E como vós também pode se aproximar de Deus. É nessas partes aí que nós vamos trabalhar hoje, nessa pregação, pela glória de Deus. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Está tudo gravando aqui. Vamos lá, então. Irmãos, quando vós inicia, vamos começar por aqui. Quando vós inicia a fazer a obra de Deus, buscar a Deus, ou por um chamado, ou vós que foi para uma igreja querendo buscar a Deus, vai todo sem noção. Todos nós é assim, irmãos. Aí chama bebê espiritual. Ele está crescendo. E para amadurecer, igual nós estamos aqui maduros, já com 18 anos, já somos adolescentes, ou já estamos de maior já na obra de Deus, preste bem atenção, irmãos, que aqui é o Senhor que fala na minha mente. Eu não tinha capacidade de falar. De jeito nenhum, você sabe disso, irmãos. Tem até isso que vocês têm que saber, que Deus é que fala pelas nossas línguas. Nós não conseguimos. Nem sei o que eu vou falar aqui, mas Deus sabe. Quando nós inicia a buscar a Deus, nós não sabe como, não sabe de nada, não sabe como funciona, como Deus fala com a gente, não sabe sobre Bíblia, não sabe nada. Quase todos é assim. E aí, com o tempo, nós vamos aprendendo. E, para nós não perder o foco aqui das palavras, nós estávamos iniciando aqui como Deus pode falar com vós. Vamos para essa parte primeiro. Deus, irmãos, eu falo para vós, eu já vi muitos trabalhar de Deus na minha vida. Muitas coisas, muitas revelações. Deus, ele fala com vós, irmãos, não é como nós estamos falando um com o outro. Eu já falei na outra pregação, falo de novo. Ele usa duas pessoas. Vem uma pessoa do nada lá e fala que Deus estava mandando falar uma palavra para vós. Aí, para ser verdade que esse irmão falou, que seja quem for, vem outro de outra cidade, outra vila, que nunca você viu, nem ele viu você, ele fala a mesma palavra. Aí é uma revelação de Deus. Porque a revelação de Deus, irmão, ela tem que acontecer. Porque nas igrejas muitos falam lá pela carne. Não fala, às vezes, todas as coisas que fala vai acontecer. Eles, às vezes, calculam, não é que eu estou falando errado isso aí, não. É verdade isso aí.
Às vezes calcula, vós tem um problema na sua família. E acerta, quando não acerta em um, e acerta em outro, porque todos nós temos problema. Quando não é problema na família, quando não é briga de mulher, é a mesma coisa eu falar assim, você está brigando com a sua mulher, com a sua família, um deles vai estar brigando. É você mesmo que eu estou falando, eles falam mais ou menos dessa forma. Porque é tudo calculado, né? Fala para mim quem não briga na família. Então a pessoa acaba até acertando, mas as coisas que vêm de lá do alto, irmãos, é diferente. Estou dando só essa visão para vós pegar como Deus fala com vós. Ele manda uma pessoa falar e manda outra falar de outro lugar. E ali você pode aguardar, que se ele falou que você vai melhorar a sua vida, irmãos, você vai melhorar. Agora vamos para a parte que eu quero que vocês entendam. Um testemunho meu para vós entender isso aí, como Deus fala conosco. Deixa eu ver que época que foi, 2023, acho que foi por aí, 2024. Isso mesmo, 2024, 2 anos atrás. Eu, irmão, estava devendo 2 automóveis financiados. Eu fui na fé também, tirei 2 automóveis financiados. Tirei um, falei, vou tirar outro que Deus vai nos ajudar. E o que aconteceu, irmãos? Aí o serviço fechou tudo, não tinha mais serviço em vista, porque a época não estava bem. E aí o que aconteceu? Eu entrei em pânico. Modo de dizer, né? Porque nós não tem nada para perder, nós já somos meio pobres, né? Classe mais ou menos. Não é classe nem média nem baixa, mais ou menos. Então, nós se vira por aí. Aí, eu sempre fazendo financiamento. E isso era um vício. Nem mesmo estando na igreja, irmão, nós temos vício. E aí eu devendo 2 automóveis, um 15 mil e outro 9 mil reais. Aí eu olhei na minha carteira, dinheiro já sempre a gente tem poucos, tinha só 20 reais na carteira. E ali eu não queria nem passar pelo sentimento que eu passei de. Fiquei até meio paralisado nesse dia. Aí o serviço não entrou mais serviço, porque nós trabalhamos autônomo, né? De vez em quando aparece, de vez em quando não aparece. E ali eu fiquei assustado, irmão. Já comecei a pensar e perdi todos os carros, só tinha 2 carros mesmo financiados. Falei, trabalhei tanto tempo trocando carro, financiando carro. Parecia que eu tinha vários carros e hoje eu não tenho nenhum. Porque agora o banco vai buscar. Porque eu não tenho mais serviço, não vou conseguir pagar. E não via previsão para aparecer mais serviço. Eu fui olhar na carteira, só tinha esse 20 reais, irmãos. Só esse 20 reais. Aí eu fui pro quarto. Preste bem atenção, irmão. Eu tô falando aqui como Deus fala com vós. Fui pro quarto, orei, clamei a Deus. Falei, oh meu Deus, se o Senhor tirar eu dessa situação, eu não faço mais financiamento. Nunca mais vou fazer. Eu tenho opinião forte, irmão. E aí pedi para Deus, oh meu Deus, ajuda, que agora eu vou perder esses carros e eu não tenho mais dinheiro. Se não entrar serviço, ninguém vai emprestar dinheiro para mim, não tem dinheiro, é só pagar 2 passagens. Aí o dia da manhã, eu não sei como é que eu faço. Mas na palavra que está escrito, irmãos, que Deus proverá. Deus proverá na tua vida. Aí eu saí do quarto, irmãos, e não sei se era naquele dia mesmo, 2 anos atrás, ou no outro dia. Eu vim aqui no canais aqui do Face, aqui do YouTube, não sei lá. E
comecei a assistir aqui as coisas que vai passando, e desce para cá e desce para lá. Aí veio as pessoas que falam da palavra de Deus, ele apontou o dedo assim, parecia que estava apontando para mim. Tá entendendo, irmão? Agora você já está entendendo como Deus fala. Aí ele diz assim: Deus mudará teu cativeiro. Deus, ele vai colocar uma bênção imensa na tua vida em 3 dias. Tá entendendo, irmão, que eu falei agora atrás? Aí eu fui assistindo o vídeo e falei: nossa, parece que tá falando comigo, né? Aí eu fui descendo mais para baixo, assim, um pouco. Ele. Outra pessoa, irmãos, apontou o dedo do mesmo jeito e diz: Deus colocará uma bênção na tua vida que vai mudar o teu cativeiro. Falou um pouquinho diferente, mas falou a mesma palavra. Aí eu senti aquilo na minha mente, que era Deus que estava falando. Falei: nossa, parece que está falando comigo. Você está entendendo, irmãos? Eu tive que dar esse testemunho, que eu nem uso fazer isso. Tem vários testemunhos, que eu não gosto muito de dar testemunho. Mas eu tive que dar esse testemunho para entrar nessa pregação, como Deus fala com vós. Você está entendendo, irmão? Apontou o dedo e diz que Deus ia colocar uma imensa bênção na minha vida em 3 dias. Aí de cima um pouco, passou um minuto mais ou menos, outra pessoa falou a mesma coisa. É o que eu estava falando agora atrás para vós, como Deus fala conosco. Amém, irmãos? Glória a Deus. E ali passou, né? E eu já entrou na minha mente: nossa, mas é Deus que está falando comigo. Fui falando: é Deus que falou comigo. Eu tô sentindo isso aí. Aí agora eu vou falar para vós, irmão, o que aconteceu. Aí deu sexta, sábado e domingo. Sexta, 1 dia, sábado, 2 dias, domingo, 3 dias. Na segunda-feira, irmãos, eu recebi um chamado para fazer uma empreitada que ali, quando eu recebi esse telefonema aí, eu senti a presença de Deus, irmão. Glória a Deus. Ali eu vi que era Deus trabalhando. Ali eu vi que Deus estava colocando essa bênção na minha vida. E ali eu fui lá e fechei o contrato desse trabalho que Deus tinha falado, irmãos. Glória a Deus. Deus te abençoe, irmão, que vós pega essa palavra. E ali eu mudei tudo minha história dos cativeiros que eu estava passando, cativo. Ali eu consegui quitar esses 2 carros e consegui reservar algum dinheiro que eu não tinha. Aí já passei a controlar a minha situação, irmãos. Tá entendendo? Mas o foco não é de carro, nós não gostamos de falar nem de carro, nem de dinheiro, nem de ouro e nem de prata. Só estou falando para vós como Deus fala conosco e Ele cumpriu. E ali Deus cumpriu, irmãos. Ele falou em 3 dias que Ele falou, a benção veio. Não foi promessa, não foi nada. Foi Deus falando, irmãos. Do jeito que Ele falou, aconteceu. Quitei os 2 carros e mudou bastante a minha situação. E hoje, do jeito que eu prometi para Deus também, irmãos, prestem bem atenção. Que vós vão prometer para Deus, não volte atrás. Do jeito que eu prometi para Deus, eu cumpri, irmão. Nunca mais, na minha vida, eu faço financiamento. Enquanto existir esse mundo, nunca mais eu quero fazer financiamento. Porque eu financei já 12 carros. Eu gastei todo o meu dinheiro que eu ganhei em financiamento. Aí eu prometi para Deus que nunca mais eu financiaria carro. Nunca mais passa pela minha mente. Aí Deus, Ele falou comigo dessa forma, irmão. E Deus vai falar com vós, irmão. Deus, Ele vai também mudar seu cativeiro, irmãos. Mas vai no teu quarto, igual o missionário Galdino fez, e ora, e pede a Ele, para que Ele venha falar com vós.
Quando Deus fala, Ele cumpre, irmãos. E, e muitas bênçãos, muitas outras promessas que Deus fez para mim, não foi dessa forma, não. Como Ele falou dessa vida. Foi a única vez que eu vi acontecer forte comigo. Agora, testemunho de livramento, eu tive muitos, mas eu não sou muito chegado em falar para vós, não. Porque não é todo que acredita, mas livramento que Deus deu é forte também. Coisa que, tipo, uma vez eu vi falar aqui nos canais que um carro caiu de cima do viaduto com 5 pessoas. Morreu, quase que falei, morreu todos. Morreu quase todos, né? Só sobrou uma pessoa e não deu um arranhão. Esse, irmãos, é outro tipo de coisa, é livramento de Deus. E eu vim falar dessas palavras para vós que não vai para a igreja, não conhece as palavras de Deus, ou está indo para a igreja, está ficado só sentado no banco lá para vós pegar esse segmento que Deus, como Deus fala com vós, como que é os livramentos. Livramento, quando é de Deus, é diferente, irmão. Ele, se acontece coisas que você não tinha como se viver e você não acontece nada para vós. Aconteceu comigo de cair da escada, e tem muitos deles. Escada, não sei que coisa que puxou o pé da escada lá, não era gente, não era nada, mas era alguma coisa. E ali eu caí de 3 metros de altura, caí de costa. É tudo que tinha para acontecer é bater a nuca, né? Tava lá de costa lá. Nada fez para mim, a não ser o próprio degrau da escada, mas chatou meu pé, que era para até cortar meu pé. Eu caí em cima da escada e meu pé estava por baixo, o próprio peso meu chatou meu pé. Com alta pressão e nada fez. Gastei só uma injeção porque a patroa queria que eu fosse lá aplicar medo de inflamar, queria que eu fosse para o médico. Falei, não, já senti na hora a presença de Deus. Falei, não, Deus está cuidando de mim. E ali, irmãos, nada fez. Mas uma visão para vós aí que está de novo nas obras de Deus. É desse jeito, irmãos, que Deus faz nas nossas vidas. E nós temos visto aqui que nos dias de hoje as pessoas não crêem em Deus de forma nenhuma. A gente fala de Deus e eles não vão falar mais só de outro segmento de Deus. Aí depois nós vamos fechar o vídeo. A gente fala de Deus, as pessoas não conseguem entender, porque ele não enxerga a Deus. Mas vós, irmão, tem que prestar atenção nos pregadores de palavra, igual o missionário Galdino, que é fiel. Nós não gostamos de falar as coisas para se aparecer, nós falamos palavra verdadeira. As turmas já estão gostando muito dos nossos vídeos, porque ele é verdadeiro. Todas as coisas de Deus, irmão, que está na Bíblia é verdadeiro. E eu só falo palavra que está na Bíblia. Mas outra coisa que eu digo para vós, irmãos, que eu não gosto também, igual muitos faz. Toda palavra vai falar, ele fala, e está lá em versículo tal, e faz aquele rodeio, só para ganhar tempo, né? Nos tempos de pregação. Eu não preciso disso. Quem fala por mim é o Espírito Santo de Deus, que usa minha boca. Eu não preciso ganhar tempo e nem ficar arrumando muita coisa. Eu gosto de falar aquilo que Deus manda para vós. Ele usa minha boca para mandar para vós as palavras certeiras, que vai dentro do teu coração para transformar a voz. Então, esse negócio de falar, tá lá o versículo, 1 Pedro, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e vai rodeando. Sabe por que eu não falo isso, irmão? Porque vós tem que esforçar para aprender. Vós que tem que abrir a Bíblia, não eu, e ver aonde estão essas palavras. Quando se eu falar que está lá Efésios 6,10, é a oração forte, você vai lá no Efésios 6,10, procura lá. Mas que está em Efésios 6,10. Aí, a maioria das palavras que eu falo aqui, ela é palavra bíblica, mas
Às vezes nem todo está dentro do versículo, mas vós já está vendo que é Deus falando. É a palavra de Deus. Eu não falei aqui como Deus fala com vós? Vai procurar na Bíblia lá, ele está na Bíblia lá, que Deus fala com vós. Só que eu não sei o versículo que está lá, que eu vou falar para vocês que se vós pode procurar lá, não é? Vós, irmão, tem que se esforçar para alcançar as coisas de Deus. Na outra pregação eu falei assim, que nós orava muito e hoje nós não vai mais para esse lugar, porque eu perdi meu companheiro, que nós ia junto, e Deus mudou minha rota de trabalhar para Deus. Hoje eu já prego palavra e antes eu não pregava, aí nós ia para os montes lá, enfiava no meio do mato lá e orar. Tudo isso irmãos, é preparação. Não assuste não o dia que Deus levar você lá para o meio da mata, se ficar enfiado no meio do mato orando lá, é porque Ele tem um propósito na tua vida. Ele vai usar a voz, irmãos. Então vós tem que estar em preparação, é igual um soldado quando vai para a guerra, tem que estar preparando para aprender artilharia, tem que aprender a rota onde ele vai, para depois ele ir para a guerra. E a guerra espiritual, irmãos, ela não é diferente de uma guerra física. É a mesma coisa. É luta. É luta contra os adversários espiritual. Se vós bobear, vós cai. Isso eu falo para vós. Cair não é topada, não. Vós afasta das coisas de Deus. Vós não pode brincar muito com essas coisas, não, que é sério. Vós tem que orar sempre e estar sempre fiel a Deus. Se vós der uma brecha assim para o inimigo, ele ceifa vós. É só vós começar a fazer coisa errada, na presença de Deus, irmão, eu falei na outra pregação também, vós não fica. Vós não verá a presença de Deus. Vós não prevalece nas obras de Deus. Aí muitos podem pensar, será que ele é perfeito? Não, irmão, somos pecadores, todos nós somos pecadores. Puro é só o Senhor, que é fiel e verdadeiro. Todos nós somos pecadores. Aí como eu posso explicar para vós? Mudou um pouquinho da rota aqui. Que todos nós somos pecadores. Mas Daniel, ele diz assim, Daniel orava 2 vezes por dia, subia até o quarto. Foi jogado nas covas dos leões, e os leões não devoraram ele, porque ele era pessoa de Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego foi jogado na fornalha e eles aqueceram 7 vezes mais para torrar ele. Ele passeava no meio do fogo. Entraram em 3, tinha mais um que era nosso Deus, estava junto com ele. Aí eles falaram assim, pô, jogamos 3, tem 4 lá na fornalha. Aí saíram de lá, eles ficaram todos admirados. Porque o que Deus fez é forte. E assim é a palavra de Deus, irmão. Ela tem que ser verdadeira e puro. Senão vós cai. Falamos que como Deus fala convosco. E agora falamos um pouco de testemunho. Como às vezes acontece caso de você pode até cair de um lugar, pode acontecer qualquer coisa, e dali nada toca em você. Mas tudo tinha para você morrer, você não morre. Deus, irmão, ele tem os anjos dele que dá ordem ao respeito. Chama Arcanjo Miguel e Anjo Gabriel. E tem os querubins e tem alguns mais anjos. Mas Arcanjo Miguel e Anjo Gabriel é o anjo que está mais próximo para ajudar nós na hora difícil. Mas tudo vem de Deus. E assim nós estávamos falando sobre isso aí, sobre
livramento, aí entra esses anjos para dar de proteção, que ele segura a gente e você não consegue ver. E nós pulamos um pouquinho e fomos falar sobre nós estar servindo a Deus e não toma cuidado. Aí pulamos para o lado do pecado, né? Que muitos podem pensar, será que ele é perfeito? Ninguém, irmãos, é perfeito. Todos nós somos pecador, todos nós comemos arroz e feijão. Pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser bispo, nem sei o que é bispo, mas porque tem tanto tipo de pessoa põe o nome nele mesmo, eles mesmo põem o nome nele mesmo. Mas que nem eu sou um missionário, que eu falo assim, missionário que Deus batizou dessa forma. Porque o trabalho que eu faço é de rua, então levamos missão para a rua. Aí depois tem o pastor, o resto eu não consigo entender muito bem. Eu preciso do pastor, né? De jaco, não sei o que é diaco, obreiro, não sei o que lá, tudo não quer dizer nada, só quer dizer que nós todos somos uma só força para trabalhar para Deus. É assim que agrada a Deus, irmão. Pega essa palavra aí. É muito está entendendo o que estou falando. O nome que nós põe em nós mesmos, pouco quer dizer. O que interessa é nós ser fiel a Deus. Mais uma palavra certeira aí, irmãos. Interessa todos nós juntos, seja fiel a Deus, não interessa porta de igreja, de igreja que é. O foco é que só nós todos seguir o mesmo Deus. Não tem um Deus para cada igreja, só tem um Senhor só. Não tem um para cada igreja. Mas Deus, ele está em toda parte. E assim, todos nós clamando ele é o mesmo sentido. Pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser o que for. É o mesmo sentido da palavra, de todos nós, é seguir o mesmo foco. Aqueles que começam a mudar muito e desmerecer os outros irmãos, que é de outra religião, ele não passa mais do que um perdedor, né? Porque às vezes Deus não fala com ele. Ele acha que está falando, mas ele não fala. Porque está em contenda dentro da igreja. Sabe quem é a igreja, irmão? Não é a casa de cimento, é o teu coração. É isso que eu faço. É eu e Deus e a rua. E os canais aqui. É dessa forma que eu faço. Não temos pontos, não recebemos nenhum real. Toda obra que eu faço eu pago com meu dinheiro. E Deus tem honrado, que já fiz quantidade de obras e sempre nós pagamos. Eu paguei com o dinheiro que eu ganho do meu suor. Eu não quero nada de ninguém, eu quero doar aquilo que Deus dá para mim. Eu faço o contrário do que as pessoas fazem. Não quero nem um centavo de ninguém. Eu quero tirar do meu bolso e dar para as pessoas. Remédio, alimento, o que for preciso, se a pessoa vir precisar, eu puder, eu vou e dou, né? E o que acontece, irmão? A benção, em 3 dias ela chega. É assim, desse jeito, irmão. Deus, ele deixou Salomão rico, irmãos. Rico, 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 rico. Todo mundo, sabe? Todo lugar parecia gente trazendo prata, outro trazia aquelas pedras preciosas e ia doando para ele. Tinha milhares de cabeças de boi, terra, rico demais. Deus deu tudo isso para ele, irmãos, para Salomão. Mas o mais importante porque Deus deu isso, irmão, porque ele falou assim, eu não quero nem ouro nem prata, eu quero a sabedoria. A sabedoria que Deus deu para ele era maior do que todos os homens da terra. Isso é o nosso Deus, irmão. Vamos começar já a preparar para nós fechar esse vídeo que está indo muito longe. É assim, irmão, vamos voltar um pouco para lá, para o nosso estúdio lá, que nós estávamos falando.
É desse jeito, irmãos. Quando vós se entregar para Deus, vós se entrega e seja fiel. E vai lá e pede para Ele. Se for vontade dele, Ele vai preparar para vós. Agora vamos, já falamos em várias coisas aqui, vamos fechar agora, irmãos. Eu vim falar só como Deus, como vós pode se aproximar de Deus, como vós pode ouvir o som da voz de Deus, como vós pode ver como Deus fala convosco. Agora vamos falar uma parte aqui pequena sobre espírito, para que vós tenha também a visão sobre o que é espírito, para que vós não se engane. Espírito, irmãos, tem o espírito imundo, ele trabalha com engano. Ele trabalha com engano que pode enganar vós. E faz um efeito semelhante às coisas de Deus. Mas como vós pode descobrir se é o espírito de Deus, que é o espírito verdadeiro ou é o espírito do engano? Tudo que acontecer, irmão, de alguma coisa que tem a ver com espirituais, que é de Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. O que é do outro lado, ele pode falar na tua mente, mas sempre ele pode tocar. Falar, vai lá e dá um tapa na pessoa. Você já sabe que não é as coisas de Deus, irmão. É dessa forma para clarear a tua mente. Porque Deus também ele fala na nossa mente, vai e faz isso. Mas só que ele vai dizer dessa forma. Eu vou falar em duas partes para você entender mais ou menos, que é muito difícil explicar as coisas espirituais. Ele vai falar com você, Deus. Vai lá e leva uma cesta para aquele irmão que ele está em tal lugar. Quantas vezes aconteceu isso de um irmão, de Deus falar com o irmão da igreja? Ele pegou o ônibus e foi e levou a cesta, ou de carro. Chegou lá, a pessoa começou a chorar porque estava precisando. E ele nem conhecia a pessoa, mas Deus falou. Como que pode ser um espírito do engano, irmãos, se é coisa boa? Deu para você entender, irmão? O espírito do engano, ele vai falar na tua mente para vós, dar um tapa no rosto da outra pessoa, arrumar confusão, ele vai tocando dessa forma. E toca em coisa semelhante às coisas de Deus também. Então vós tem que vigiar. Quando é coisa que está meio suspeito, já repreende. Fala em nome de Jesus, já te repreendo. Fala desse jeito, irmãos, porque ele vem com as coisinhas mais ou menos parecidas, ele leva vós para o precipício. Então isso é sobre espírito. E tem muitos jeitos de falar. Tem muitos outros meios, mas como que eu posso falar todos? Não posso, porque não tem tempo para isso. Agora vamos falar uma partinha aqui para vós, sobre vós aproximar, chegar mais perto de Deus, que eu até falei um pouquinho na outra pregação. Quando vós, irmãos, agora nós vamos fechar agora com essa palavra. Quando vós faz a vontade do Espírito, que é o Espírito de Deus, e não faz a vontade da carne, vós fica mais sensível à voz de Deus. Presta atenção nisso aí, meus irmãos. Vós fica sensível, parece que vós vai pregar assim, vós não vê mais nada, e começa a pregar ali, e as palavras vai saindo, mais ou menos como eu estou aqui. Não fiz jejum, não fiz nada, mas esse é o dom que Deus nos deu, é para falar. Então nós não se engasga com essas palavras, mas de forma nenhuma. Nós vamos falando aqui horas, hora mais hora, vamos falando. Nós fala muita coisa aqui. Mas Deus que está usando a mente, irmãos. Dá para entender? Porque nós fala com Deus antes de nós entrar nessa palavra. Para que Deus usa a minha boca, usa a minha mente, aí tudo está transformado. Agora, para nós fechar aqui, como vós pode aproximar de Deus? Fazendo a vontade do Espírito. Como vós pode afastar de Deus? Fazendo a tua vontade da carne. Agora eu toquei numa parte tão boa que vós vai sacudir muita gente. Vai sacudir muito carnivão aí que anda comendo carne
fim de semana. Outro que anda comendo, esfregando, sai de lá até todo melecado a cara de bolo de aniversário. Mas fala para ele servir Jesus se ele quer ir, igual nós fazia. Eu sou melhor do que ninguém. Se tu me chamasse para algum aniversário assim, é a mesma coisa de xingar, eu tenho um pavor dessas coisas. E muitos que servem a Deus só andam enfiados nessas coisas. O que acontece, irmão? Presta bem atenção mesmo nessa palavra. E está fazendo a vontade da carne, irmão. Você não está fazendo a vontade do Espírito. O que ele vai falar? Não, mas tudo tem sua hora. Tudo. Eu fui no aniversário, mas a hora de orar é outra hora. Eu não tiro uma horinha lá e vou falar com Deus. Mas não é assim, irmãos. Quando vós se entrega para Deus, irmão, vós tem que andar em Espírito. Quando vós se entrega para Deus, não andará na carne, que é fazendo a tua vontade da carne. Come bolo, sai, só falta passar na cara, voltar tudo melecado da cara de bolo. Bolo lá do aniversário. Agora fala para mim, irmãos. Você quer xingar eu, ou modo dizer assim, chamar eu para ir para o aniversário. Já sinto enjoado já, eu tenho um pavor dessas coisas. Não faz parte, irmão, mais do meu cativeiro. Da minha rotina, eu não vou falar rotina, isso é coisa mundana. Não faz parte mais da minha vivência. Minha vivência é seguir o caminho de Deus. Por isso que Deus está levantando um Davi, um Daniel, mas eu sou pecador, então eu tenho mais dificuldade. E eu não... Mas um dia eu sei que vai muito longe essa obra. Aí faz a vontade da carne, não faz a vontade do Espírito. Quando vós faz a vontade do Espírito, irmãos, vós não vai para o aniversário, não vai para churrasco, não faz nada dessas coisas. Mas vós peca do mesmo jeito, peca no pensamento, peca no falar. Mas Deus, ele perdoa quando vós ajoelha e pede perdão. Se for coisa leve, for coisa grave, dá para saber muito bem, não. E aí, irmãos, com essas lambanças de festa que a turma faz, que eu vejo muito evangélico aí, só falta voltar com a barriga, acabar até passando mal das festas. Eu vejo essas coisas, não consigo compreender de forma nenhuma. Não gosto dessas coisas. Quer chamar eu para orar essas coisas para uma pessoa, você está me alegrando muito. Mas chamar eu para ir... vamos lá que nós vamos queimar a carne, fim de ano lá. Nossa, já sinto até mal. Meus irmãos às vezes chamam, eu falo que não vou. Às vezes, uma vez eu acabei indo, mas não gosto dessas coisas. Agora vamos voltar, porque eu já estou falando coisa da carne. Né? Estava falando coisa de espírito e voltei, acabei falando coisa da carne. E agora é eu que estou falando coisa da carne, coisa que não era disso que eu vim falar. Para vós, irmão, fazer a vontade do Espírito, oração, jejum e fazer o bem. Quando vós, preste bem atenção, irmão, que agora nós vamos fechar. Só outra hora que eu volto para cá para falar de palavra. Quando vós faz a vontade do Espírito, vós fica sensível, irmãos. Vós não vê mais nada quando vai falar de palavra. Aproxima de Deus, irmãos. Sobe até os pés de Deus a oração. E o nosso pensamento, todas as coisas, aproxima de Deus, irmão. Quando vós faz a vontade da carne, com essas lambanças de coisa mundana, tudo desce para baixo. Nada sobe. Desce. O Espírito desce, irmão. Quando faz a vontade do Espírito, o Espírito sobe até os pés de Deus, aí Deus fala convosco. Aí vós começa a sentir a presença de Deus.
Aí vós começa a sentir paz, aí vós começa a sentir alegria de estar na presença de Deus. Vós começa a sentir aquela alegria tão grande que sai até água para o olho. Quantas vezes, irmãos, que eu falando de palavra começou a correr água para o olho. Aquela alegria tão grande que não tem dinheiro que paga. Oh, glória a Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe a tua vida, irmãos. Essa é a palavra que Deus nos trouxe para nós aqui. Pega essas visões, irmãos. Espírito, vontade da carne, como Deus fala com vós, e os testemunhos, como Arcanjo Miguel e Anjo Gabriel te livre. Deus te abençoe, até a próxima. O missionário Galdino está de volta aqui, fazer outra pregação. Essa pregação ficou muito grande, não sei se alguém vai assistir até o fim. Glória a Deus, Deus te abençoe.